o que é um código bom e o que é um código ruim. Isso é um tanto quanto subjetivo, né, de pessoa para pessoa. O que é um código bom para você? O que é um código ruim para você, né? E muitas vezes esse seu julgamento sobre código bom e código ruim, ele vai mudando conforme o tempo, tá? Então, pode ser que em algum momento da sua carreira, sei lá, 5 anos atrás talvez, você achasse que aquele teu código era bom e agora, 5 anos depois, você vê que o código não era tão bom assim, né? Então, não tem como a gente cravar na pedra essa regra, o que é código bom e código ruim. Principalmente é difícil falar o que é código bom, né? É mais fácil a gente falar o que é um código ruim, porque a gente tem métricas e a gente tem sinais para identificar o que é um código ruim, correto? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho. Para começar, então, existem vários livros que falam sobre código bom, código ruim, só que assim, um dos mais conhecidos e que o pessoal fala muito, e o pessoal geralmente se embasa, e eu me embasei nele também, já li e eu compartilho das ideias desse livro, é esse livro aqui, que é o Código Limpo, né? Ou na versão em inglês, Clean Code, correto? Do Robert C. Martin, que é o nosso querido Uncle Bob, tá? E o que ele fala, né? Ele tem um capítulo sobre código ruim. Aqui eu não vou transcrever o livro. Como eu já li já faz um tempo, li umas 2 vezes esse livro, eu acho. Com o tempo eu fui formulando as minhas dicas sobre o que é código ruim e o que é um código bom. Tá? Como eu falei, é mais fácil identificar o que é um código ruim. E todo esse processo de identificar isso é uma jornada baseada na nossa maturidade. Tá? A primeira coisa que eu quero desmistificar aqui, baseado na minha opinião, né, que fique bem claro, é que o pessoal fala: não existe isso, código bom e código ruim. Código bom é aquele que funciona. E eu acho isso uma total besteira. Tá? Porque, na minha visão, é diferente um código funcional, que funciona, que roda, de um código bom. Por quê? O código que funciona, ele pode funcionar, ele pode atender regras de domínio, ele pode atender a necessidade que você tem para desempenhar alguma função do software, porém, ele pode ser pouco performático, por exemplo, né? Que é uma métrica que a gente tem aí para saber se o código não é tão bom assim, né? Por mais que ele funcione, ele poderia funcionar melhor. Então quer dizer que o código pode ser melhor, correto? E tem outros sinais que vão te alertando disso, né? Então essa primeira afirmação, que código bom é aquele que funciona, eu discordo, né? Na minha opinião, isso é uma muleta para falar que o teu código está ruim, mas ele funcionando você pode considerar ele bom, tá? Na minha visão não é isso. Outra coisa que eu considero uma besteira, o pessoal fala muito: estou fazendo um código de qualquer jeito, pois eu não tenho tempo, tá? E isso meio que também quer justificar que você está fazendo um código ruim por causa que você não tem tempo ou o prazo é muito apertado ou alguma coisa do gênero, né? E a gente sabe que o tempo que você tem para desenvolver algo ruim ou algo bom é praticamente o mesmo em termos de desenvolvimento, tá? Pode ser que para você fazer algo um pouquinho mais desacoplado, você precise de 1, 2 classes a mais ou uma interface, mas não é algo que vai te tirar semanas, né, assim, por causa de uma alteração, né? E por mais que ele te tire um pouco de tempo, a gente vê o benefício disso a longo prazo, a médio e a longo prazo, porque eventualmente você vai ter que dar manutenção naquele código, você vai ter que revisitar aquele código, né? E nesse momento você tem a questão de gastar um tempo maior com um código que é ruim, porque já que ele é ruim, muitas vezes você não consegue identificar as coisas rápido nele,
tem coisas muito amarradas que, dependendo da nova feature que você quer colocar, você tem que desamarrar esses nós para conseguir acoplar ou implementar uma feature nova. Tá? Então tem uma série de coisas que você deixa de gastar um tempo no início, fazendo meio na corrida, e na hora da manutenção você vai gastar aquele tempo que você poupou lá. Não deixa de ser um gasto excessivo de tempo, porque você vai gastar mais tempo arrumando, e também de retrabalho, né? Uma coisa que você não teria que fazer, que você vai ter que desfazer para fazer certo ou alguma coisa assim, né? E há uma linha muito tênue entre a otimização prematura e o código ruim ou o código bom. Então a gente posso trazer aí numa outra live falando de otimização prematura e essas questões também envolvendo aí o desenvolvimento de software. Ok, o pessoal comentando aqui no chat. Você tem algo a comentar sobre comentários no Clean Code? Eu tenho a seguinte frase em mente. O que é óbvio para um não é necessariamente para outro. Visto isso, eu tento comentar algumas coisas. Qual a sua opinião sobre? Bacana. O que eu acho sobre Clean Code? Eu não queria queimar essas pontes falando agora de comentários, mas eu posso dar uma pincelada, porque nós vamos ter uma live só falando de alguns pontos do Clean Code, tá? Que não é tão simples assim para explicar vários pontos que ele traz. Inclusive a nossa próxima live já vai falar de Clean Code, tá? De alguns pontos do Clean Code, e vou abordar a partir de comentários também. Mas basicamente, para deixar bem resumido a parte de comentários, eu acho que o comentário... Bom, primeiro, comentário de código. Quando eu digo assim, você escreveu um trecho do seu código e você comentou aquele código e deixou lá aquilo morto, né? E mandou, fez um commit, isso não precisa existir no seu código, porque existe versionamento de código exatamente para isso, né? Para você não manter esses lixos comentados no meio do teu código. Eu falo lixo por causa que é um código que não está sendo compilado, ele está lá para nada, né? Você só está querendo ter um backup do que você fez anteriormente. Em relação a comentários descrevendo alguma coisa, o que acontece é que tem coisas que são muito óbvias, né? Então, por exemplo, você tem uma função chamada obter cliente. Se você comentar que aquela função obtém um cliente, isso é totalmente indispensável, porque o teu código está se auto-explicando nesse sentido, né? Então, em rotinas que geralmente são muito simples, você não precisa de comentários. Mas, eventualmente, se você tem uma rotina aí de cálculo de tributos, ou algo assim que é cheio de regras implícitas, ou seja lá qual for sua regra de negócio, seja muito difícil de extrair isso do código apenas olhando ele, ou vai levar muito tempo para a pessoa entender o que aquele código está fazendo, aí sim é interessante você comentar. Tá? Na minha opinião, eu acho que nesse momento é interessante comentar. Mas se a gente seguir o Clean Code, né, tem várias práticas, boas práticas que podem se seguir, que fazem com que o próprio código te ajude a dizer o que ele está fazendo, né? A ser tão limpo e tão autoexplicativo que você não precisa de tantos comentários. Então hoje eu estou trabalhando, por exemplo, num software da empresa lá, e eu assim, me lembrando, eu acho que eu tenho tipo uns 5 comentários no código inteiro, que são apenas de rotinas específicas que fazem coisas cruciais dentro do sistema e que os comportamentos talvez não estejam tão explícitos assim. Então nesse momento eu comento.